Êxodo, capítulo 30, 1 ao 10 e depois 34 a 38. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as partes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Agora a partir do verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai Celestial, nós estamos diante das Tuas Escrituras, da Tua palavra que é inerrante, infalível, Tua palavra que nos ensina, ó Pai. Nós sabemos que nós temos um intercessor junto a Ti, Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós sabemos que todas essas coisas do Antigo Testamento apontam para a obra de nosso Senhor Cristo Jesus. E agora pedimos, ó Pai, dá-nos entendimento, para que a cada dia compreendamos melhor, de que forma Tu te revelastes ao longo do Teu povo, ao longo das Escrituras, e de forma mais plena em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Você já teve a experiência de tentar explicar para alguém algum conceito que é muito difícil? Talvez uma ideia, uma tese. E o que é que você fez quando isso aconteceu? Provavelmente você pensou em ilustrações, em coisas concretas para tentar ilustrar essa verdade abstrata de forma mais fácil. É isso que nós costumamos fazer. Na verdade, quando nós preparamos um sermão, nós preparamos um estudo, ou quando o professor prepara uma aula para a escola, todos eles procuram ilustrações para tentar trazer de forma mais clara e mais objetiva uma verdade difícil para ser compreendida. E quando Deus se revela a nós, Ele faz a mesma coisa. Deus é um Deus incompreensível, um Deus tão grande que nossa mente não pode compreender. E por essa razão, quando Ele se revela a nós, Ele se revela por meio de imagens, de ilustrações. Não por meio de imagens visíveis, mas por meio de coisas concretas, coisas que se acomodam ao nosso entendimento. Por exemplo, nós dizemos que Deus é o nosso Pai. Não é como se Ele fosse literalmente o nosso Pai, da mesma forma que os pais terrenos são. Mas é que por meio dessa compreensão que nós temos da paternidade no nosso meio, nós dizemos que Deus é Pai. Ou então quando nós dizemos que Deus é a nossa rocha, o que é que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que Ele é firme, claro, de modo muito mais sublime do que as rochas que nós vemos, mas tudo isso nos ajuda a compreender a natureza de quem Deus é. Um Deus que é incompreensível, que se revela por meio de analogias. Nós usamos analogias para entender quem Deus é. E a mesma coisa acontece na nossa relação com Ele. Deus ilustra a sua relação conosco por meio de coisas concretas. E Ele fez isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Para a igreja que estava nascendo naquele contexto, Ele usa ilustrações como que para uma criança, para fazer com que seu povo entenda a natureza da sua relação com Ele. Todos os móveis que foram construídos no tabernáculo,
Todos aqueles rituais do Antigo Testamento tinham como objetivo mostrar traços dessa relação que Deus tinha com o seu próprio povo. E essa instrução vem por meio de livros como Êxodo, como Levítico, que nós temos estudado também. E isso acontece aqui também. Deus quer nos ensinar algo por meio do altar do incenso. Ele quer nos ensinar algo sobre a nossa relação com Ele. E nós vamos observar de que forma isso acontece. Nós temos visto, irmãos, que todo o tabernáculo tem como objetivo mostrar para nós a natureza da presença de Deus no nosso meio. Deus estabeleceu o tabernáculo porque Ele queria se fazer presente no meio do seu povo. E todos os móveis foram pensados por Deus de forma detalhada para mostrar os traços dessa nossa relação para com Ele. Como nós deveríamos nos aproximar da presença de Deus. Há 2 semanas atrás nós vimos que a oferta de manjares dos sacerdotes e a oferta pelo pecado nos mostram um pouco dessa relação. Uma relação que é baseada na purificação dos pecados e na consequente consagração para uma vida de dedicação total a Deus. No sermão passado nós vimos que isso se torna mais claro pelo dia da expiação, a festa mais importante do calendário do povo judeu, que mostrava que para estar na presença de Deus era necessário purificação de pecados. E agora nós observamos o altar do incenso, mais um móvel, mais um aspecto do culto do Antigo Testamento, que nos mostra essa relação que nós temos com Deus. E o altar do incenso, irmãos, é um móvel importante. Se os irmãos perceberem, Deus já tinha dado todas as instruções para todos os outros móveis antes disso. Se os irmãos observarem, o último capítulo que trata sobre os móveis do tabernáculo é o capítulo 27. Aí nós temos uma pequena pausa no capítulo 28 e 29, mas nós chegamos no capítulo 30. Deus agora mostra mais um móvel, o altar do incenso. E por que o altar do incenso era tão importante, que precisava ser tratado de forma separada? Porque o altar do incenso era o último móvel do tabernáculo antes que o povo se achegasse ao Santo dos Santos. Sempre que o sumo sacerdote fizesse uso daquele altar, ele olharia para o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, e ali seria o momento mais próximo que ele estaria da presença de Deus ao longo de todo o ano. E no dia em que ele entrasse no Santo dos Santos, o móvel pelo qual ele precisava passar era o altar do incenso. O último móvel antes de chegar no Santo dos Santos. Por isso, o que o texto vai nos ensinar é sobre quais são as instruções que Deus nos dá para nos achegarmos à sua presença. Essa é a grande preocupação de Deus aqui no texto. Por isso, o tema do sermão é as instruções de Deus para se achegar à sua presença. E de que forma Deus nos instrui a chegarmos à sua presença por meio deste móvel, pelo altar do incenso? Ele nos ensina isso, em primeiro lugar, pelo cuidado que ele tem com o culto ao Senhor. Isso é demonstrado no texto pelo cuidado que as pessoas deveriam ter na construção deste móvel. Observem as descrições que são dadas por Deus aqui. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Ele seria feito de madeira, assim como os outros móveis também o foram. E qual seria o seu tamanho? Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. Esse altar seria muito parecido com aquele outro altar que foi feito e que ficou fora do tabernáculo, o altar de bronze. A diferença é que o altar de bronze era um altar muito maior, porque nele deveriam ser feitos os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, mas esse seria um altar menor, reduzido se comparado ao altar de bronze. E ele não seria coberto de bronze, como nós vamos ver, ele seria coberto de ouro. Mas apesar de ele ser um altar menor, ele não era de pouca importância. Se os irmãos perceberem, vão ver que ele tinha mais ou menos 50 centímetros de lado, tinha 100 centímetros de altura, era um móvel relativamente pequeno. Mas apesar de ser pequeno, era um móvel extremamente importante naquele contexto. O texto diz também que ele deveria ter chifres, provavelmente eram pontas em cada um dos cantos do altar, e esses chifres serviriam para que quando o sangue fosse derramado naquele chifre uma vez por ano, como nós vimos na semana passada, o povo se lembraria como se um boi tivesse chifrado alguém no arraial. E assim eles se lembrariam que o salário do pecado é a morte, e para que o salário do pecado fosse pago, era necessário o derramamento de sangue. É para isso que os chifres serviam, para lembrar o povo que o derramamento de sangue foi o meio estabelecido por Deus para o pagamento do pecado. O salário do pecado é a morte. Alguém precisa morrer para que o pecado seja pago. Mas o texto também diz que ele seria coberto de ouro puro. Diferente do altar que estava lá fora, que era de bronze, esse seria coberto de ouro puro. Porque apesar de ele ser pequeno, ele teria a mesma glória que tinham a Arca da Aliança, o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição. Todos eles foram cobertos de ouro, para demonstrar a glória que era se achegar na presença de Deus. Ouro puro deveria cobri-los.
Tanto é, irmãos, que quando nós observamos outros lugares das Escrituras, nós vemos que esse altar é muitas vezes chamado de o altar de ouro. Veja, por exemplo, Apocalipse 8, verso 3, como isso acontece. Em Apocalipse capítulo 8, nós temos muitas vezes a imagem do tabernáculo sendo ecoada, e lá no capítulo 8, verso 3, João diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui o texto se refere a esse mesmo altar que nós vimos no Antigo Testamento, mas de uma forma celestial. Ele está dizendo que aquelas orações que eram trazidas pelos santos, os santos da terra que estavam orando, elas se achegavam a Deus como se o próprio altar do tabernáculo celestial estivesse diante da presença de Deus. E aquele incenso que era derramado era então a oferta das orações do povo de Deus ao próprio Deus. E nós temos outras referências ao altar de ouro ao longo do Antigo Testamento. A única exceção que nós temos é lá em Ezequiel capítulo 41. Em Ezequiel 41 ele é chamado de o altar de madeira. Mas apesar de ser um altar de madeira, o altar do incenso, lá em Ezequiel ele tem dimensões diferentes. É um altar maior. E por que Ezequiel fala do mesmo altar, só que em dimensões maiores? O propósito de Ezequiel era mostrar que com a vinda de Cristo Jesus, tudo aquilo que era simbolizado no Antigo Testamento, agora tem mais glória, tem mais plenitude com a vinda de Cristo Jesus. E todas essas realidades que eram trazidas por esse pequeno móvel no Antigo Testamento, se tornam mais plenas e claras com a vinda do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Tudo isso para mostrar que apesar de ser um móvel pequeno, ele aparece em muitos lugares da Escritura, mostrando a importância, não dele em si, mas daquilo que ele significa. Mas o texto continua dizendo que ele também teria 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Aqui as orientações são para o transporte desse móvel. Lembrem-se, irmãos, que o povo estava peregrinando pelo deserto. Muitas vezes eles precisavam desmontar o tabernáculo, montá-lo novamente de acordo com o progresso do povo de Deus no deserto. Só que eles não deveriam pensar que as coisas do tabernáculo poderiam ser transportadas de qualquer forma. Pelo contrário, eles deveriam ter todo o cuidado com aquelas coisas relativas ao culto ao Senhor. Tanto é que em uma ocasião, quando os sacerdotes estavam transportando a Arca da Aliança de forma equivocada, um dos bois tropeça. E quando o boi tropeça, a arca está para cair, um dos sacerdotes coloca sua mão na arca para tentar impedir que ela caia, e ele é morto. Uzá foi morto, porque apesar de ter a boa intenção de segurar a arca naquele momento, eles não estavam cumprindo as estipulações de Deus para o transporte correto das coisas do tabernáculo. Observem todo o cuidado de Deus, com os detalhes da construção, com os tamanhos, com até mesmo o modo de transportar. O que é que isso quer ensinar para nós? Isso ensina para nós o quanto Deus preza pelo culto adequado. O culto ao Senhor é algo muito sério, meus irmãos. O culto não é algo que Deus nos manda fazer e Ele deixa a nosso cargo para como nós devemos fazer. Na verdade, tudo aquilo que é requerido por Deus no culto é estipulado por Ele mesmo a nós. Nós devemos nos esforçar para sermos o mais fiel possível àquilo que Deus nos manda, pela forma correta de cultuá-lo. Não devemos cultuar de acordo com as nossas imaginações, com os nossos gostos, a nossa preferência. Pelo contrário, o culto é regulado tão somente por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós chamamos isso de o princípio regulador do culto. Ainda que existam circunstâncias do culto que são deixadas para o bom senso, como por exemplo, o uso ou não de microfone, o uso ou não de bancos, de instrumentos musicais, os elementos do culto precisam ser estipulados e regulados pela palavra de Deus. Da mesma forma como o povo do Antigo Testamento deveria ter cuidado com a adoração correta por meio dos móveis, para se chegar à presença de Deus, Deus requer o mesmo cuidado conosco, que nós adoremos a Deus com a devida preparação, com o devido cuidado e com o devido temor. Como nós vimos semana passada, a santidade de Deus é uma coisa séria. Deus quer sim que nós tenhamos intimidade com Ele, mas a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que reconhecem a seriedade que é estar na presença de Deus. E aqueles que se esforçam para usar os meios que Ele mesmo estabeleceu para o adorar. Por essa razão, também tenham o mesmo cuidado com o culto ao Senhor. Da mesma forma como o povo do Antigo Testamento teve o cuidado na construção do móvel, em seguir todas as estipulações que Deus deu, tenha também cuidado na adoração ao Senhor.
Mas também nós podemos ser levados a nos perguntar, o que é que essas coisas significaram para aquele povo? Por que é que eles deveriam ter um altar para queimar incenso? O que é que o incenso, por que ele era usado no culto do Antigo Testamento? Nós podemos pensar algumas coisas sobre o uso do incenso. O incenso era um perfume que era queimado e que era usado naquele contexto, talvez para tirar aquele cheiro de morte que ficava pelos sacrifícios que eram usados ali. Mas é bem provável que o principal objetivo simbólico do incenso seja demonstrar a aproximação do seu povo a Deus. Tanto é que se nós observarmos outros textos das Escrituras, nós vemos que essa ideia que está sendo passada. Nós vimos em Apocalipse 8 que o incenso são as orações dos santos. A mesma coisa acontece no capítulo 5, verso 8. Incenso, que são as orações dos santos. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O incenso era uma representação da aproximação do povo de Deus ao Senhor por meio da oração, por meio da comunicação com o próprio Deus. E nós vamos observar o significado mais profundo disso no próximo versículo, mas a ideia é, o sumo sacerdote, quando queimava aquele incenso, representava os pedidos, os motivos de intercessão do povo, subindo à presença de Deus. Deus também quer que nós nos aproximemos dele, por meio da oração. Ele instituiu esse meio glorioso para nos achegarmos a ele. O meio que muitas vezes nós negligenciamos e desprezamos, mas é o meio que ele estabeleceu para nós nos achegarmos à sua presença. Mas se atente também, em segundo lugar, à posição em que está esse altar. Eles não deveriam ter apenas cuidado de construir o altar da forma adequada, mas observem que existe uma ênfase aqui no texto, no local em que o altar ficaria. Observe o versículo 6. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. O versículo poderia ter sido muito mais simples e curto. Coloque-o diante do véu que separa o santo lugar do santo dos santos. Mas observe quantas palavras são usadas pelo autor aqui para enfatizar a posição desse móvel. Ele estaria de frente do véu. Que véu? O véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho. O propiciatório, se os irmãos se lembram, era a tampa da arca, onde era derramado sangue para expiação. Só que o texto já havia falado que ele deveria ficar de frente da arca, mas Deus faz questão de mostrar que ele deveria ficar de frente da arca na qual está o propiciatório. Por que tanta ênfase assim no local em que aquele objeto deveria estar? Justamente porque a sua função era intimamente ligada com aquilo que acontecia no Santo dos Santos. Como eu disse, seria o lugar mais próximo que os sacerdotes poderiam estar ao longo de todo o ano da presença do próprio Deus. A arca que estava lá dentro tinha um papel fundamental em demonstrar a presença de Deus diante do povo, mas o altar do incenso seria esse lugar mais próximo em que o povo deveria e poderia estar ao longo de todo o ano. Então nós precisamos entender a função que o altar do incenso tinha, conjugado com aquilo que acontece no Santo dos Santos. E observe que esse foi o entendimento também do autor de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso de número 4. Hebreus capítulo 9, verso 4. No capítulo 9 de Hebreus, o autor do texto fala sobre diversos aspectos do tabernáculo. Ele fala sobre o lugar santo, fala sobre o véu. Só que lá no versículo 4, logo depois de falar do Santo dos Santos, observe o que ele diz. Ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E se a gente olha rapidamente pelo texto, a gente pode estranhar o que o autor de Hebreus está falando, porque ele diz que o altar de ouro pertencia ao Santo dos Santos, mas nós não vimos lá no versículo 6 de Êxodo 30 que ele pertencia ao santo lugar, diante do véu que estava separando o santo lugar do Santo dos Santos? Mas o que o autor de Hebreus está nos mostrando aqui, não que de fato o altar de ouro ficava dentro do Santo dos Santos, mas que o seu significado e o seu uso era intimamente ligado com aquilo que acontecia no Santo dos Santos. Ele tinha um significado profundo nos rituais e no culto do Antigo Testamento. Aquilo que ele representava estava diretamente ligado com a aproximação na presença de Deus. E como nós vimos, o sacerdote, quando ele queimasse aquele incenso diante daquele véu, é como se ele visse a fumaça se aproximando da própria presença de Deus.
Aquele incenso que representava a oração dos santos do Antigo Testamento, quando aquele incenso era queimado, ele se aproximava do véu, e ele mesmo não poderia entrar na presença de Deus, mas aquele incenso estava entrando. Aquele incenso estava entrando para o Santo dos Santos, como que as orações subindo para a presença do próprio Deus. Então, orar ao Senhor, da mesma forma como utilizar o altar do incenso no Antigo Testamento, nada mais é do que se aproximar da própria presença do Senhor. Quando nós oramos, nós nos aproximamos da presença santa e sublime do Senhor. Não porque nós tenhamos méritos para isso, não porque nós tenhamos condições para isso, mas porque, como nós lemos ao longo da liturgia e como nós cantamos, nós temos um intercessor que possibilita que a nossa oração seja ouvida. Aquele incenso que era queimado representava didaticamente para o povo as orações se aproximando do Senhor, e eles então tendo a certeza de que estavam próximos do Senhor. Por isso, no versículo 6 do capítulo 30, nós temos a ênfase no final do texto: sobre o testemunho onde me avistarei contigo. Onde o Senhor se encontraria com o seu povo. Na semana passada nós vimos, o único dia do ano em que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos era no dia da expiação. E para entrar lá dentro, o que é que ele deveria fazer? Ele deveria queimar incenso suficiente para que houvesse uma nuvem naquele lugar e ele não olhasse diretamente para Deus. Tamanha seriedade que era estar na presença de Deus. Mas ele então passaria pelo altar do incenso e se chegaria na presença de Deus. Nós temos enfatizado muito isso ao longo das últimas semanas. Deus faz uma aliança conosco para que nós habitemos com Ele, para que Ele habite conosco. Deve ser o desejo de todo cristão do Novo Testamento, como era do Antigo, o estar na presença de Deus. É bem verdade que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus e nós não somos dignos de estar na sua presença. Mas esse é o nosso desejo sincero, estarmos diante da presença de Deus, nos aproximarmos dEle, usar os meios adequados para isso. Como o salmista no Salmo 42 diz: até quando, Senhor? Ou melhor, quando eu me apresentarei diante da tua face, da onde vem a minha salvação? O desejo do salmista é ver a Deus. E esse deve ser o seu desejo também. Seu desejo deve ser estar na presença de Deus. A presença de Deus que foi sendo revelada ao longo das Escrituras. Nós vimos, ele estava com Adão no Éden, mas o pecado fez separação entre Adão e Deus. Mas logo em seguida Deus estabelece uma aliança de graça com os homens para que ele então habite novamente no meio do povo. E ele manifestava a sua presença quando ele aparecia por meio de teofanias para os patriarcas. Quando ele apareceu no Monte Sinai para Moisés. Quando ele aparecia no tabernáculo para o povo. Mas ele se apresenta mais claramente a nós por Cristo Jesus. Cristo Jesus que é o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que, segundo João, veio tabernacular entre nós. O Deus encarnado. A expressão exata do ser de Deus veio habitar entre nós para que Deus mesmo se fizesse presente em nosso meio. E Ele nos dá o seu Espírito. Agora o próprio Deus habita em nós. Não mais em uma tenda, separado por um véu, mas no próprio povo de Deus. Deus habita conosco. Mas Ele nos dá a certeza de que um dia nós mesmos habitaremos no próprio Deus. Essa é a promessa de Apocalipse. Um dia em que nós habitaremos em Deus. Não haverá templo porque Deus é o próprio templo. E nesse dia não haverá mais barreiras ou véu de separação. Estaremos com Deus eternamente. Esse deve ser o anseio do nosso coração. E enquanto esse dia não chega, nós podemos antecipar o gosto disso, utilizando os meios que o próprio Deus estabeleceu. E qual é o meio que Ele estabelece aqui nesse texto? É a oração. Por meio da oração nós podemos falar com o nosso Deus, o Deus a quem nós veremos. Por meio da oração nós podemos ter esse contato mais próximo com Deus, expressando aquilo que está no nosso coração e nos fazendo crescer em graça diante do Senhor. A oração é um meio de graça, é um meio que Ele estabeleceu para que nós cresçamos em santidade, em conhecimento, em comunhão com o nosso Senhor. Por isso, busque a presença de Deus. Que essa seja a sua maior esperança, mas enquanto essa esperança não se concretiza, continue buscando a presença do Senhor. Mas há uma terceira coisa que o texto nos ensina. O texto não ensina apenas sobre o cuidado que nós devemos ter ao nos aproximarmos da presença de Deus. Não fala apenas sobre esse desejo do Senhor em estar no nosso meio, em habitar conosco, mas esse móvel deveria ser usado da forma adequada. Observem o verso 7. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações.
O texto diz que a queima do incenso deveria ser cotidiana, de manhã e ao fim da tarde, quando a noite se aproximasse. Todos os dias, 2 vezes ao dia, o sacerdote deveria queimar aquele incenso. Para demonstrar isso que nós já vimos. O desejo do povo deveria ser de sempre estar na presença de Deus. O povo deveria apresentar suas orações ao Senhor, tal qual a queima do incenso, diariamente diante do Senhor, de manhã e de noite. Porque Deus quer habitar com o seu povo diariamente. Deus quer que o seu povo o busque diariamente. No Salmo 141, versos 1 e 2, o salmista fala sobre esse contínuo desejo de estar na presença do Senhor, sobre o culto que ele prestava diariamente diante de Deus. Observe o Salmo 141, verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. A referência de Davi aqui era esse culto diário. Ele pede que o Senhor o ouça. Da mesma forma como o incenso sobe diariamente, de forma contínua diante do Senhor, ele pede: Senhor, ouve as minhas orações. Quando Cristo Jesus vem ao mundo, cumpre sua obra como sumo sacerdote, ele rasga o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. O que Cristo quer nos mostrar é que não há mais barreiras que nos impeçam de nos adentrarmos na presença de Deus, como nós vimos ao longo da liturgia no texto de Hebreus. Com o véu rasgado, nós temos intrepidez para entrar na presença do Senhor. E da mesma forma como o incenso era queimado de manhã e de noite, diariamente na vida do povo de Deus, nós também devemos adentrar a presença de Deus diariamente. É bem verdade que Deus se apresenta a nós de forma mais especial e plena no culto ao Senhor, quando o povo de Deus se reúne, mas nós somos chamados a buscarmos a presença de Deus diariamente. Deus não quer se encontrar conosco apenas no domingo. Deus quer que nós o busquemos todos os dias. Vejam que privilégio, irmãos. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos orar diretamente a Ele. No Antigo Testamento, é bem verdade, os santos poderiam orar, mas é apenas o sumo sacerdote que poderia queimar aquele incenso e uma vez por ano entrar na presença de Deus. Hoje a presença de Deus está muito mais clara a nós por causa de Cristo. Nós podemos adentrar nós mesmos no Santo dos Santos com Cristo Jesus. Mas quantas vezes nós negligenciamos a oração? Quantas vezes nós deixamos de buscar ao Senhor por meio da oração? Por causa dos afazeres diários que muitas vezes tiram nosso tempo, nossa paciência, nossa paz. Quantas vezes nós deixamos que a rotina nos faça esquecer da presença do Senhor? Vejam que grande privilégio é buscar o Senhor em oração. Que grande alegria falar com Deus. Que grande alegria saber que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus que não apenas faça com que as nossas orações sejam ouvidas, mas Ele mesmo ora por nós. Cristo está orando por nós. Ele é quem faz que a nossa oração suba como incenso diante do Senhor. Ele está lá, à direita de Deus, garantindo que as nossas orações são ouvidas pelo Pai. Por isso, busque ao Senhor diariamente. Não desperdice os meios que Deus estabeleceu para que você busque a sua presença. Mas no verso 9 nós temos um abuso que deveria ser evitado pelo povo. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Esse altar não deveria ser usado para oferecer qualquer outro incenso que não aquele que havia sido instituído. Nós vimos lá no final do texto qual era o incenso que deveria ser usado. O texto diz, eles deveriam tomar substâncias odoríferas, estoraque, ônica, gálbano, deveriam utilizar os pesos corretos, deveriam fazer um incenso que seria de uso exclusivo do tabernáculo. Ninguém poderia usar aquele incenso porque era o incenso para o culto ao Senhor. E ao mesmo tempo, eles não poderiam oferecer nenhum outro incenso que não fosse aquele estipulado por Deus. Da mesma forma, não deveriam oferecer holocaustos naquele altar, nem ofertas de manjares, não deveriam nem derramar libações sobre ele. Tudo isso deveria ser feito no outro altar, o altar que estava lá fora. Aquele altar deveria ser de uso exclusivo para a queima do incenso. Isso tudo mostra para nós, mais uma vez, esse cuidado que Deus tinha com o uso correto daquilo que Ele estabeleceu. Da mesma forma, irmãos, a nossa oração deve ser uma oração segundo as estipulações do próprio Deus. Muitas vezes nós temos o entendimento de que Deus não rejeita a oração do seu povo. Só que não é muito preciso nós dizermos isso. Porque quando nós oramos de forma diferente daquela que Deus estabeleceu, Deus não tem compromisso nenhum de nos ouvir.
Há muitos textos na Bíblia que diz que nós muitas vezes não somos ouvidos por Deus, por causa de orações erradas que nós fazemos. Pense, por exemplo, em Tiago. Tiago diz que Deus não nos ouve muitas vezes porque nós pedimos mal para esbanjar os nossos próprios prazeres. Essas orações Deus não tem o compromisso de ouvir. Por isso que nós devemos orar em nome de Jesus. Não como se isso fosse um chavão. Quando eu digo no final da oração, em nome de Jesus, Deus é obrigado a me ouvir. Não. Orar em nome de Jesus é orar da forma como Jesus oraria. Orar em nome de Jesus é orar por meio dos seus méritos, sabendo que Deus só nos ouve por causa dos méritos de Cristo Jesus, não por causa dos nossos. Orar em nome de Jesus é orar segundo a vontade de Jesus. Por isso nós devemos usar o meio que Deus estabeleceu da forma adequada, a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam. Mas nós temos também no texto, no versículo 10, um outro uso que seria dado para aquele altar. Observe o que o texto diz no versículo 10. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Além daquele uso cotidiano que aquele altar teria, ele também teria um uso especial. Um uso que nós vimos na semana passada. Ele seria usado no dia da expiação, quando o sangue da oferta do pecado fosse aspergido na Arca da Aliança, depois ele seria aspergido também naquele altar. Porque o tabernáculo também precisava ser purificado. O constante trabalho dos sacerdotes naquele lugar trazia impureza para dentro do tabernáculo. E por isso, quando a oferta pelo pecado fosse feita, ele deveria usar aquele sangue para purificar o tabernáculo. E isso representa o fato de que só é possível chegar à presença de Deus por meio da purificação dos pecados. É apenas tendo um coração purificado, é apenas tendo sido justificado por Cristo Jesus que nós podemos nos achegar à sua presença e orar a Ele. Os irmãos se lembram de Isaías capítulo 6? Em Isaías capítulo 6, o profeta tem uma visão gloriosa do trono de Deus. E naquela visão, ele olha o Senhor, que é santo, 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 e diante disso ele reconhece o seu próprio pecado. Eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram a Deus. Estou perdido. Mas então um dos anjos que estava lá, adorando o Senhor, pega uma das brasas do altar do incenso, e toca os seus lábios, para que ele então esteja apto, purificado, para estar na presença de Deus. Da mesma forma, irmãos, Deus não tolera o pecado diante da sua presença. Para que nós nos apresentemos diante da presença do Senhor, é necessário termos sido purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso as nossas orações estão em nome de Jesus. Porque Jesus é aquele intercessor, aquele sumo sacerdote que está à direita de Deus e que intercede por nós. É Ele quem garante, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle, que nós somos ouvidos. Deus nos ouve porque Ele não vê a nós quando nós oramos. Ele vê a Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, mas Ele mesmo ofereceu o seu corpo como sacrifício pelos pecados. O que garante que as nossas orações são ouvidas é o fato de que nós somos purificados dos nossos pecados. Por isso nós podemos sim ter a certeza de que as nossas orações são ouvidas, quando nós somos purificados por Cristo Jesus e quando nós oramos em conformidade com a sua vontade. Quando Zacarias, pai de João Batista, estava no templo oferecendo incenso, o anjo do Senhor deu essa certeza a ele: você é bem-aventurado, sua oração foi ouvida. Da mesma forma nós podemos ter a certeza de que por causa dos méritos de Cristo Jesus, nossas orações também são ouvidas. E elas sobem como incenso, como aroma agradável ao nosso Senhor. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz: Cristo Jesus pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Concluindo, irmãos, nós vimos que esse pequeno móvel do tabernáculo tem muitas coisas a nos ensinar sobre a nossa relação com Deus. Ele nos lembra que Deus quer que nós tenhamos cuidado ao nos aproximarmos da sua presença, da mesma forma como o povo teve cuidado na construção daquele móvel. Ao mesmo tempo, ele nos ensina sobre a seriedade e a alegria que é estar na sua presença, pela posição em que aquele móvel estava. Nós também somos encorajados a buscar a presença de Deus, buscar por meio daquilo que Ele mesmo estabeleceu, a oração. Enquanto o nosso Senhor Jesus não vem nos buscar, para que nós habitemos diretamente com Deus, nós devemos usar os meios que Ele estabeleceu. E por fim, Ele também diz que para adentrarmos na presença de Deus, é necessário termos sido purificados. E uma vez purificados, nós podemos agora ter livre acesso a Deus. Podemos diariamente orar, falar com o nosso Deus e buscar
a sua presença. Até aquele dia em que nós tenhamos a nossa esperança concretizada. A mesma do salmista, que diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando nós nos veremos com a face de Deus? Quando é que nós teremos essa esperança concretizada? Apenas com a volta de Cristo Jesus. Mas enquanto Ele não voltar, Ele nos dá meios para que esse desejo seja cada dia mais aperfeiçoado.